Em 1998, através da Lei 9.601, foi criado um novo sistema de compensação das horas trabalhadas, o Banco de Horas. É uma flexibilização dos direitos trabalhistas, porque o que ocorre? A empresa que em determinados momentos tenha pico de produção por necessidade, ela vai poder utilizar mais a mão de obra do empregado, compensando por algum período anterior em que, por ter alguma crise no mercado, a indústria baixou o seu nível de produção e com isso pôde liberar o empregado antes. Então o banco de horas é um sistema de compensação horária. O banco de horas só pode ser instituído pelo empregador se houver autorização, por meio de convenção ou acordo coletivo. Nessa convenção são fixados os aspectos e as peculiaridades que irão reger o banco de horas da empresa. Ele tem alguns requisitos, ele tem validade por 1 ano, a jornada não pode se estender a mais do que 10 horas, quer dizer, além do limite da 8ª, não pode ter mais do que 2 horas. No final do período, então, se faz tipo um caixa, né? Uma conta corrente, quer dizer, no final do período se soma o que trabalhou a menos com aquilo que trabalhou a mais e se faz uma conta para ver qual é o saldo. E caso esse saldo seja positivo, ou seja, o empregado tenha trabalhado mais horas do que folgado, essas horas se tornam horas extras. E a hora extra é paga de maneira diferenciada. O valor da hora mais um acréscimo mínimo de 50% sobre esse valor. O que normalmente nos é muito questionado por empregados é que alguns permanecendo na empresa perguntam se aquele horário que ficou dentro da empresa não pode ser considerado como sendo jornada extraordinária. E o que se responde é que não. A jornada extraordinária, ela corresponde ao período que tu estás prestando serviço ao patrão, à empresa. Então, o fato de permanecer dentro dela não quer dizer que vá se ganhar aquilo como jornada extraordinária, a não ser que o patrão diga: tens que ficar aqui porque na eventualidade ou na medida que houver algum atendimento necessário, aí eu vou te requisitar. Bom, nesse caso sim. Cabe ressaltar que a jornada de trabalho brasileira, salvo algumas exceções, é fixada em 8 horas diárias e a jornada extraordinária solicitada pelos empregadores só pode somar mais 2 horas à carga diária, ou seja, o empregado pode trabalhar no máximo 10 horas em um dia. Em caso de irregularidade no banco de horas, o empregado pode ganhar na Justiça do Trabalho o pagamento em dinheiro das horas extras acumuladas no sistema. As principais causas que levam à anulação do banco de horas na Justiça são: falta de transparência, ou seja, falta de informação sobre a quantidade de horas acumuladas pelo trabalhador; banco de horas sem previsão em acordo ou convenção coletiva; horas extras habituais; ou jornadas superiores a 10 horas.